Então, eu comecei a ler livros e me interessar. Dali, na igreja local, eu comecei a servir na igreja local. Né? Eu comecei a dar aula na escola bíblica e fui criando mais gosto ainda pela palavra. Eu fui trabalhar com jovens e fui coordenador da juventude na igreja local, desenvolver projetos com jovens, caminhada com jovens. E tudo isso linkando com a Bíblia, com o conhecimento, com a busca das Escrituras, para apoiar esses ministérios que eu estava desenvolvendo na igreja local. Né? Trabalhei com pequenos grupos, coordenei pequenos grupos dessa igreja. Então, esse processo de vivência da igreja local, de liderança, né, no sentido de servir, de ajudar outros, processos de discipulados com o jovem, acompanhando os jovens com as mais diversas lutas ou dificuldades em determinadas áreas, nas mais diversas áreas. Né? Isso foi trazendo para o meu coração esse sentido pastoral, do que eu estava fazendo era isso. Né? Até o momento que se despertou mesmo, lógico, observando o meu pastor pregar, né? Me identificando, olhando ali para, poxa, um dia eu quero pregar, um dia eu quero expor as escrituras assim. Então isso foi nesse processo, ao longo de quase 10 anos na igreja, 8 anos na igreja, vivenciando a igreja local mesmo, Sim. vivenciando a igreja local. Até que eu cheguei para o meu pastor e disse, olha, eu estou querendo ir para o seminário, que é a universidade na área de teologia, né? Vamos dizer assim, a nossa universidade na área de teologia, quero ir para o seminário estudar teologia. E a princípio não foi para ser pastor, né? Eu pedi para me aperfeiçoar mais nas escrituras e conhecer mais profundamente para melhorar a questão da escola bíblica, que eu já era coordenador nesse período na escola bíblica. E fui nesse princípio, não me via no chamado pastoral. Com 2 anos no seminário, e aí o processo realmente startou, eu disse, não, isso aqui eu quero vivenciar o meu ministério. Sentido no coração, a Bíblia diz que quando você sente esse chamado, você precisa se esforçar, né? No sentido de que eu acredito que para alguns é sobrenatural, e pode ser, não descarto isso, mas para mim não foi. Foi uma questão de eu entender o ministério pastoral, entender que eu já exerço isso e agora eu preciso me capacitar para isso. E aí eu comecei um processo de capacitação, já tinha 2 anos no seminário, fiz 5 anos no seminário, né? Terminei o seminário. Qual foi o seminário, pastor, que o senhor O fez? seminário Batista Potiguar, né? Seminário Teológico Batista Potiguar, aqui mesmo em Natal. Então, A pessoa passa quantos anos estudando no seminário? se você fizer toda a graduação completa, sem direitinho, são 3 anos, né? Mas no meu caso eu passei 5 anos porque quando eu comecei para o seminário, meu pastor ele disse assim, ó, você não vai pagar a grade completa, você vai pagar 4 disciplinas. E o doido para pagar a grade completa. Não, mas eu disse, não, você trabalha o dia todo, você tem uma esposa e você acabou de ser pai. Então você vai primeiro devagarinho. Quando você pegar o ritmo de leitura, o ritmo do seminário, que exige muita leitura, realmente é isso. Né? Para quem quer fazer um bom seminário teológico, não tem para onde correr, não. É muita leitura. Porque além dos livros acadêmicos, você tem alguns livros extras que você compra para ler, para entender, para aprofundar. Né? Então, aí eu terminei o seminário em 5 anos. Mas geralmente é de 3 a 5 anos, né? 3 a 4 anos. Você falou que tem algumas pessoas que você entende que pode ser divino, né? Esse chamado de ser pastor. É uma coisa mais. Quando eu falo isso, é uma coisa mais mística. Eu tive um sonho, uma visão. Deus me chamou. Mas você não vê. Eu não descarto o sobrenatural, uma ação de Deus nessa área, né? Sim. Eu acho que naturalmente, normalmente, dentro de um padrão, é isso. Aquele que deseja o episcopado, boa obra, almeja, ou seja, é a ideia de se esforçar. Sim, porque é o que eu ia perguntar. Você não acha que às vezes, por falta de buscar realmente ler, estudar, se cria muita história de carochinha e muita enviesa para um lado que realmente às vezes não é o evangelho, não é o que se
o que está escrito mesmo. A gente vê muita viagem, né? Muita, cara, Então, muita falta de Bíblia em muitas púlpitos, né? Infelizmente, há uma pobreza, né, de conhecimento das Escrituras em muitos púlpitos, né? De culpa mesmo do pastor, da pessoa que está à frente daquele ministério. aí você não acha que né? todo pastor, na sua visão, deveria fazer um estudo bíblico, uma faculdade de teologia, alguma coisa? Na Rapaz, sua visão, deveria ter um Acho que é processo. Por necessário. exemplo, no meio batista, eu falo pelo meu meio, pelo eu conhecer. Então você não se torna pastor por nada, do nada. Primeiro você tem que ter um curso de teologia. Independente que seja no seminário batista ou não, você tem que ter um curso de teologia concluído. Segundo, que você vai passar por um processo agora para ser pastor. Então, processo de documentos. Então, você tem que entregar certidões negativas, criminal, do Serasa, comercial. Você tem que entregar uma declaração da sua esposa que era lhe ver no ministério pastoral. Uma ata da igreja assinada pelo pastor titular da igreja que está querendo levar você, que a igreja vê você no ministério pastoral. Entendeu? Você precisa ter certidão, se você é casado, certidão de casar, toda a documentação. sim. A segunda Por mais etapa. que seja uma decisão pessoal, Sim, mas envolve sempre um grupo. um grupo, uma realmente denominação, um grupo que você, quer queira, quer não, você representa aquilo ali. Né? Então, além disso, você tem a prova, você tem que tirar na média, e o concílio. Ou seja, que é uma espécie de prova oral com vários pastores, com a própria igreja, às vezes, é convidada, e você passa por uma sabatina aí de 3, 4 horas de perguntas. Né? Então você tem um filtro. E mesmo com esse filtro, você às vezes ainda vai ter escândalos, você vai ter dificuldades. Né? Porque aí cai naquilo que o Adriano falou, da questão pessoal do cara, do caráter do cara. Né? E às vezes, por exemplo, eu posso ir para uma prova de teologia e responder tudo, meu amigo. Mas isso não quer dizer o meu caráter. Quer dizer o que eu conheço. Então, você tem essa linha tênue. Você tem aquela turma que diz assim, eu quero cadeira de tanto conhecimento, mas a pessoa não tem vida com Cristo. Concordo. Mas do que adianta você ter uma experiência sobrenatural e não conhecer as Escrituras? Você vai acabar inventando coisas sobre Jesus, coisas que Jesus nunca falou, nunca ensinou e nunca disse. É da sua... do seu jeito, da sua régua de medir, né? Então, infelizmente, você tem muito aberrações teológicas por falta de conhecimento.